Olá pessoal, bem-vindos ao podcast da Consórcio Fest. Eu sou a Márcia Moraes e neste espaço vamos explicar tudo sobre o universo dos consórcios, como comprar e vender cotas e, claro, como transformar o seu investimento em dinheiro de maneira ágil e segura. Se você ainda não está nos seguindo, não perca tempo, se inscreva no nosso canal do YouTube, curta o vídeo e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo que preparamos especialmente para você. Hoje vamos abordar uma questão importante. Como vender consórcio cancelado sem sofrer prejuízos e com segurança? E para nos ajudar a entender esse tema, estamos recebendo novamente o Henrique, ele que é especialista da Consórcio Fest. Seja bem-vindo, Henrique. Eu que agradeço, Márcia, muito obrigado, bom dia para todos que estão nos vendo. Para mim é uma honra, mais uma vez, estar aqui. Para nós também, vamos esclarecer aí essas muitas dúvidas sobre o tema. Olha lá, primeiro vamos começar. O que significa de verdade exatamente o que é um consórcio cancelado? Então vamos lá, Márcia. Na verdade, o consórcio cancelado em linhas gerais, ele é aquilo que o cliente parou de pagar. Tá? Então ele se torna cancelado. A administradora geralmente às vezes segura 3, 4 parcelas, dependendo da administradora. E após o pagamento dessas 4, 3 parcelas, às vezes tem administradora que demora 5 parcelas, isso vai de administradora, eles acabam cancelando. Existe uma diferença nas nomenclaturas que às vezes causa uma certa confusão, né? Principalmente com clientes que já conversaram com a gente. O que acontece? Algumas administradoras colocam nomenclaturas diferentes da cota cancelada. Por exemplo, se eu ligo na minha cota, numa administradora tal, e peço para cancelar o meu consórcio, porque eu não quero mais esse consórcio, é colocado na nomenclatura desistente. Se eu paro de pagar, não aviso nada, vai ser incidido multas, né, juros, mas vai ser cancelado com o tempo sem pagar. Né? Então é isso para vocês ficarem claros. Existem as nomenclaturas diferentes, excluído, desistente, cancelado, mas todos são a mesma coisa, é consórcio cancelado. Tá? Não tem diferença, é um consórcio onde o cliente ele parou de pagar ou não quis mais o consórcio, desistiu, talvez por frustração, entendeu que o consórcio era uma coisa fácil para ele contemplar, às vezes não foi, ou simplesmente fez o consórcio, adquiriu o imóvel ou o automóvel de uma outra maneira, que foi mais rápido do que ele ficar dando lance no consórcio, ele quer se desfazer. Né, não quer ficar pagando, então ele acaba cancelando. São nessas situações que o consórcio ele tem a nomenclatura de cancelado. E aparecem esses nomes diferentes, mas que significam a mesma coisa. Agora, Henrique, a pessoa ter um consórcio cancelado, ela perde todo o dinheiro investido ou tem como ela recuperar parte desse dinheiro? Ela tem como recuperar parte desse dinheiro, sim, embora ela vai ter que respeitar algumas coisas. Por exemplo, se ele fez um consórcio de imóvel, às vezes o imóvel tem 200 meses, 300 meses. Ele vai ter que aguardar esse período até o final do grupo, ou se for contemplado. Ele passa pelo sorteio de cotas contempladas, de cotas canceladas, todo mês. Entretanto, é um funil menor. Então, as chances são menores do que uma cota ativa para serem contempladas. Então, se ele não for contemplado, ele tem que ir até o final. Ele tem até o final. Aguardar, ele vai receber, lógico, que a administradora não vai pagar todo o montante que ele pagou, vai ter um desconto, vai ter alguns acréscimos, isso tudo está em contrato, então não dá para colocar o quanto especificamente vai descontar, porque cada administradora tem a sua forma de colocar a multa de cancelamento. Umas são 10%, outras são 15%, outras são 13%, isso vai depender. Mas mesmo com essa multa, aquele dinheiro investido, ele tem de volta? Ele tem uma parte desse valor, sim. Uma parte desse valor. Porque ele vai receber pelo fundo comum. Entendi. Agora, Henrique, aí quando a pessoa entra em contato com a Consórcio Fest, que é especializada, vocês escutam, porque eu imagino que tem pessoas que chegam, conversam com vocês e não têm a menor ideia do que fazer. Vocês procuram orientar essas pessoas se o melhor momento realmente é ela vender, se tem que esperar? Sim, a empresa ela procura ser honesta com o cliente. Há casos que às vezes não compensa ele vender. A empresa sempre vai procurar informar para o cliente porque que ele não compensa. Às vezes pagou muito pouco, às vezes pagou 2, 3 parcelas que para ele não seria vantajoso vender. Então,
além da Consórcio Fest ser uma empresa transparente, né, ela passa essa credibilidade e ainda orienta o cliente, né, no que ele deve fazer, como executar, porque a pessoa ela faz, como você falou, às vezes é um consórcio de muitos anos e a vida está em constante movimento, né, e nossas vidas estão sempre em mudança, então uma orientação é muito bem-vinda. Agora, já que a gente já discutiu as opções, vamos para outro ponto crucial. Como vender um consórcio cancelado de forma segura? E é comum, né, que as pessoas tenham receio nesse processo, especialmente com tantas ofertas no mercado, como a gente já falou dos golpes. Existem esses riscos ao vender uma cota cancelada também, né, Henrique? Você já até comentou agora há pouco. Sim, os riscos de golpe estão em todas as situações da cota, ativa, cancelada, contemplada. Os golpistas eles se preparam, né, eles se especializam nessa questão. Usam perfil falso de empresa, se passam por empresa, às vezes de alguma forma adquire o extrato do cliente do consórcio e repassa para diversas empresas onde ele vai denegrindo a imagem do cliente no mercado. E eles têm como ter acesso, mesmo com a cota cancelada, essa informação do cliente? Então, como eles têm acesso, só o golpista para dizer. Tá? Mas eles conseguem esse acesso? Eles conseguem. Como eles conseguem, às vezes o cliente, na tentativa de vender rápido, passou para alguém mal intencionado, provavelmente é isso, e acaba essa pessoa com mal intenções vendendo para outras pessoas e o cliente está achando que está vendendo para uma pessoa idônea. Então, assim, o que você tem que procurar? O histórico da empresa, contrato social da empresa, se essa empresa é atuante na internet, se ela tem reclamações, se ela tem avaliações positivas no Google. Então, são coisas que o cliente ele precisa pensar. Ele não pode fazer uma coisa emocionalmente. Eu vou vender porque eu preciso e vende para qualquer um porque ele pode tomar um prejuízo. Ele precisa pesquisar, né, conhecer mais. E às vezes a gente fala, eu vou ficar pesquisando na internet. Não, mas aquelas avaliações são importantes, né, que a gente analise, porque elas são sérias. Existem algumas pessoas que se aproveitam da situação de fragilidade do cliente e passam um valor irrisório que às vezes até deixa o cliente irritado. Ele vai procurar a gente, ele já está arredio e até a gente explicar para ele da situação, como funciona. Você tem algum exemplo mais detalhado, Henrique? Eu tive um exemplo de um cliente que foi vender uma cota para nós e ofereceram para ele um valor irrisório, de quase R$3.000, e a cota dele valia mais. E eu estranhei, né? Eu estranhei logo a oferta que ele tinha, porque ele já nos procurou dizendo, eu tenho essa oferta. Eu achei ridícula a oferta, mas eu não entendo disso, você consegue me explicar? Então eu falei, você tem certeza sobre essa oferta? Aí depois até ele falou assim, não, é porque é uma pessoa que me indicaram por um canal de rede social, eu mandei a mensagem para ela pegou e falou que é esse preço, e a gente conseguiu esclarecer para ele e conseguiu comprar a cota. Olha que legal. E então até mesmo pelo valor da oferta, vocês já perceberam que ali era um golpe. Havia maldade na... E que bom que ele encontrou a Consórcio Fest. Sim. É sempre procurar ser transparente. É o que eu sempre digo para os meus clientes. Eu não trabalho o cliente para o hoje. Eu trabalho ele para o futuro. Porque lá na frente ele vai falar para alguém conhecido da nossa empresa, de como nós tratamos ele, de como nós resolvemos o problema dele. Então, eu tenho o costume de dizer para os meus colaboradores que nós somos consultores, né? Nós estamos lá para dar o melhor para o cliente, não simplesmente enfiar a faca no pescoço do cliente. Com certeza, e é o que você falou, além de você fidelizar, não só o cliente, mas as pessoas que estão próximas a ele, sempre um comentário, porque o que a gente busca é isso, né, credibilidade e confiança. Nós temos muitos clientes que voltam justamente por isso, né, por indicação, clientes que às vezes fez consórcio de novo, né, e precisa vender novamente. Então a gente tem um fluxo bastante de indicação dos nossos próprios clientes mesmo. Agora, além dessa transparência, essa verdade da Consórcio Fest, quais são os benefícios que o cliente recebe de vender a sua cota para a Consórcio Fest? Então vamos lá. Em vez de ficar esperando o sorteio, né? Na verdade, é a agilidade. Isso sempre vai colocar a agilidade no processo, a transparência no processo e principalmente, tá, a paciência. O consórcio cancelado, existe duas formas da gente fazer a aquisição dele. A primeira é através de uma procuração de um contrato de cessão, um recibo. Nessa procuração ela é diferente de uma procuração de uma cota ativa, ela é específica para direitos creditórios, tá? Isso serve para administradoras que não exercem a função
de transferir a cota, a titularidade. Tem algumas administradoras que não transferem a titularidade para cotas canceladas. Então, o jeito é fazer uma procuração, contrato de cessão, um pouquinho mais específico, que nos garante uma certa segurança jurídica, né? Tanto para o cliente quanto para a empresa também, e é feito dessa forma. A segunda outra forma é quando a administradora ela faz a transferência dos direitos creditórios mediante contrato, ou termo que nós falamos, né? Que é o contrato da administradora. Não é uma coisa demorada, tá? É diferente de uma cota contemplada, de uma cota ativa. Por quê? Uma cota ativa e contemplada, a administradora ela vai observar o nome da pessoa, vai observar o score da pessoa que vai pegar o consórcio, vai ver se ela tem capacidades financeiras de arcar com as parcelas do consórcio. Então ela vai olhar isso. O consórcio cancelado ele não tem, porque muda de figura. Já não é mais o cliente que é o devedor, e sim a administradora que é a devedora do cliente. Então ela não faz uma análise de perfil. Ela simplesmente vai ter o prazo ali de uns 5 dias no máximo para enviar o contrato, fazer o contrato, e já é feito. Mediante o contrato da administradora, é feito o pagamento para o cliente. Então é até mais rápido, bem mais rápido. É rápido, seguro, né, e não vai ficar no nome do cliente. Os dois casos, na verdade, são seguros. É bom salientar porque eu trabalho das duas formas. Entretanto, às vezes o cliente mesmo, eu prefiro que seja feito no contrato. Se a administradora permite, a gente faz para o cliente se sentir mais seguro. Às vezes não dá, tem que ser feito na procuração. Mas é tudo feito de maneira legal, com contrato, com procuração, onde é judicializada a administradora, que vai deixar comprovado diante da administradora que a cota não pertence mais ao cliente, e sim a Consórcio Fest. Sim, sim. Então, você que tem uma cota cancelada, não fica procurando por aí. Vá com a Consórcio Fest, porque lá você vai resolver tudo sem burocracia e receber de forma rápida e segura. Se você tem esse consórcio cancelado, é a sua melhor forma de recuperar parte do seu dinheiro com a Consórcio Fest. E entre em contato www.consorciofest.com.br e acesse também o Instagram @consórciofest e descubra como podemos ajudar. Henrique, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e por você esclarecer todas essas dúvidas. Eu que agradeço, Márcia. Muito obrigado por mais uma vez ter a disponibilidade de poder falar um pouquinho do que é consórcio, no caso de hoje, consórcio cancelado. E deixo para você também, que está nos vendo aí da internet, se você tiver alguma cota, procure a Consórcio Fest. Nós temos condições legais para você. É isso aí, não só as cotas canceladas, as cotas ativas, cotas contempladas, é só falar com a Consórcio Fest. Agora, se você ainda não está nos seguindo no YouTube, entre e se inscreva, acesse o canal, dá o seu like, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo. E até o próximo episódio.